Contos de fadas são histórias cheias de magias que falam de amor, amizade e coragem, não é verdade? E se eu te disser que os contos de fadas que nós conhecemos hoje foram adaptados e suavizados para crianças? E que as suas origens podem ser muito mais sombrias e macabras. Hoje nós vamos começar uma nova série de vídeos aqui no Creep On para a gente desvendar o lado macabro dos contos de fadas. Oi, eu sou a Nelly, sejam todos muito bem-vindos ao Creep On. Esse canal que se dedica inteiramente a falar sobre mistérios, histórias sombrias e crimes reais. No episódio de hoje, o sombrio conto do flautista de Hamelin e a terrível história real que possivelmente lhe inspirou. Os contos de fadas são histórias com características fantásticas que normalmente trazem ali uma moral por trás da história, um tipo de ensinamento. É bem parecido com as fábulas, mas as fábulas normalmente são protagonizadas por animais antropomorfizados. É claro que hoje em dia a gente tem assim meio que uma mistura nesses dois conceitos, já que nós temos histórias como Os Três Porquinhos, que é uma fábula, mas é considerado pela gente como um conto de fadas. Os contos de fadas, eles vão ter sempre um quê de fantasia, de magia, muito voltado para o mundo fantástico mesmo. E normalmente eles transformam acontecimentos triviais em coisas espetaculares. Por volta do século XVII, essas histórias que já eram contadas bem antes disso, começaram a ser adaptadas e suavizadas para o público infantil. Antes disso, elas eram contadas para o público adulto mesmo e traziam temas muito mais macabros, como canibalismo, incesto e assassinatos. A adaptação para o público infantil começou com Charles Perrault, um escritor francês que em 1697 publicou uma coletânea de contos chamada Histórias ou Contos de Tempos Passados com Morais, que incluía versões mais leves de histórias como Cinderela e Chapeuzinho Vermelho. O Perrault, ele adaptou e suavizou os elementos mais macabros e chocantes dessas histórias para que elas fossem mais apropriadas para o público infantil. Nessa série aqui do Creep On, eu quero trazer para vocês contos de fadas que são por si só mais sombrios e macabros, e também as versões dos contos de fadas mais suaves, como a Cinderela, a Branca de Neve, que são mais aterrorizantes. Porque se a gente parar para pensar, como essas histórias elas foram sendo modificadas no decorrer do tempo, é importante que a gente também retorne para as origens delas e entenda que as lições que eram trazidas, nessas histórias, elas não eram só para crianças, mas também para adultos, e que essas histórias podiam ser muito aterrorizantes. E para abrir esse quadro aqui do canal com chave de ouro, eu vou trazer para vocês o conto de fadas que sempre me deixou muito aterrorizada quando eu lia ele e também quando eu assisti ele naquele programa que passava aqui no Brasil, passava na TV Cultura, que era o Teatro dos Contos de Fadas, que era assim um programa que eu amava e amo de paixão até hoje. Eu continuo achando incrível, tinham alguns episódios que me davam muito medo, e foi a partir daquele programa que eu entendi que os contos de fadas podiam sim dar medo, e não só aquelas histórias fofinhas e suavizadas que a gente via nos filmes da Disney. E a partir daí eu comecei a ter muito interesse por esse lado mais sombrio. Eu lembro que eu ganhei um livro que se chama 50 Contos de Fadas ao Redor do Mundo. Eu não lembro direito, mas eu vou deixar passando para vocês aqui na tela. E eu dei pro meu sobrinho depois esse livro. E eu li esse livro assim várias vezes de cabo a rabo, e ele trazia versões originais das histórias. E foi a partir do Teatro dos Contos de Fadas e desse livro que nasceu uma paixão que eu tenho até hoje, que são os contos de fadas e principalmente esse lado mais sombrio deles. E eu vou trazer para vocês hoje, abrindo assim com chave de ouro esse quadro,
o conto do flautista de Hamelin e a história sombria que possivelmente está por trás desse conto. A versão que eu vou trazer para vocês aqui do flautista de Hamelin é a versão escrita pelos irmãos Grimm. Nessa versão, eles falam sobre uma pequena cidade da Alemanha chamada Hamelin. Essa cidade era povoada por cidadãos, trabalhadores e honestos que viviam as suas vidas felizes em suas casas de pedras cinzentas. Ao longo dos anos, Hamelin prosperou muito e se tornou uma cidade muito rica. Então, um dia, uma coisa extraordinária aconteceu para perturbar a paz de seus moradores. Ratos, muitos ratos, centenas, milhares deles andando por todos os lados da cidade. Eles estavam na comida, nas roupas, nos celeiros dos animais, nas plantações. Eles andavam pelas pessoas durante a noite e mordiam as crianças. Mordiam a madeira, comiam a comida dos moradores de Hamelin. Se instaurou um completo caos na cidade. Os moradores começaram a tentar de tudo para se livrarem dos ratos. Os gatos, que eram os predadores naturais dos ratos, pareciam ter simplesmente desaparecido da cidade. E por mais que os moradores de Hamelin tentassem se livrar daquela peste, eles não conseguiam. Foi então que em junho de 1284, um forasteiro chega até Hamelin. Ele vestia roupas multicoloridas e tocava uma flauta. Esse homem, vendo o desespero dos cidadãos de Hamelin, vai até o prefeito e diz para ele que ele consegue se livrar dos ratos por um preço justo. 1000 florins, nada mais e nada menos. O prefeito, zombando do flautista, ainda diz para ele que se ele conseguisse se livrar dos ratos, ele pagava para ele até 50.000 florins. Mas o flautista fica firme, dizendo para o prefeito que seriam 1000 florins. Aquele era o preço. Nem um centavo a mais e nem um centavo a menos. O prefeito e o conselho da cidade, que estavam reunidos, acabam aceitando a oferta do forasteiro e dizendo que se ele se livrasse dos ratos, ele receberia o valor acordado por eles. O sol ainda estava baixo no horizonte quando o som de uma flauta ressoou pelas ruas de Hamelin. O flautista vagarosamente fez o seu caminho por entre as casas, enquanto os ratos o seguiam. Eles saíam por portas, janelas e calhas, ratos de vários tamanhos, todos atrás do flautista, hipnotizados pelo som que saía da flauta. Aos poucos, os moradores da cidade foram acordando e ficaram pasmos vendo a estranha cena do flautista regendo um batalhão de roedores. E, enquanto tocava, o estranho marchava em direção ao rio, para o meio da corrente. Atrás dele, a onda de roedores que o seguiu se afogou e os bichos mortos foram levados pela corrente do rio. Naquele dia, Hamelin estava em festa. Não existia um rato sequer nas casas da cidade. E o flautista foi até a prefeitura para buscar o seu pagamento. Mas vejam só, o prefeito, muito mesquinho, se recusou a pagar o valor que havia acordado com o flautista. Ele chegou a zombar do flautista, dizendo que agora não tinha mais rato nenhum e que ele tinha economizado 1000 florins. O flautista, então, irado, se levanta, aponta o dedo para o prefeito e fala para ele: "Você vai se arrepender do que fez. O preço que você irá pagar será muito alto." Um arrepio percorreu a espinha dos conselheiros. Mas o prefeito, zombando do flautista, somente deu de ombros. No dia 26 de junho de 1285, o flautista retorna a Hamelin. Era noite e os cidadãos da cidade dormiam com mais tranquilidade do que nunca, agora que não havia mais um rato sequer. Mas, de repente, durante a madrugada, um estranho som de flauta tocou pelas ruas de Hamelin. Mas agora, só as crianças conseguiam ouvir esse som. Hipnotizadas pela música que saía da flauta, elas começaram a sair de suas casas. Novamente, o flautista caminhou pela cidade, mas dessa vez eram crianças de todos os tamanhos que seguiam o som da flauta excêntrica e mórbida.
A longa procissão logo deixou Hamelin e fez o seu caminho por dentro da floresta, até que eles chegaram ao pé de uma imensa montanha. O flautista se aproxima da pedra e toca o som ainda mais alto. E de repente, uma espécie de porta se abre no meio da pedra. Lá dentro havia uma caverna. As crianças marcharam para dentro dela, atrás do flautista. E quando a última criança entrou na escuridão, as portas se fecharam. Depois disso, um grande desabamento veio e tampou aquela pedra que havia se aberto como uma porta para sempre. Todas as crianças de Hamelin haviam seguido o flautista. Apenas um garotinho que tinha um problema na perna e mancava muito ficou para trás. Foi ele quem voltou para a cidade e contou essa experiência. Ele disse para os moradores que agora já procuravam as crianças desesperados que a música que saía da flauta tocava uma linda melodia e a sua letra dizia que estava levando as crianças para o paraíso, que lá não existia mais dor, não existia mais fome, não existia mais sofrimento. Apenas o paraíso para todas as crianças. Toda a cidade chorou. Os pais das crianças, o prefeito arrependido, gritava para todo mundo que iria pagar o flautista se ele devolvesse as crianças. Mas a montanha nunca desistiu das crianças. E muito tempo se passou até que vozes infantis fossem ouvidas novamente em Hamelin. A memória da dura lição sempre cumpre as suas promessas. Permanecia no coração de todos e era passado de pai para filho, século após século. Por si só, a história, o conto de fadas, já é muito sombrio e macabro, porque fica implícito que as crianças morreram. Elas foram para o paraíso. O flautista levou elas para o paraíso, para onde não há mais dor e nem sofrimento. E só de ouvir essa história, quando você é criança, você já fica com um arrepio na espinha, ao pensar que todas aquelas crianças foram mortas porque um adulto avarento não quis cumprir uma promessa que havia feito. Mas e se eu disser que existem indícios e documentos que indicam que esse conto de fadas foi inspirado em uma história real? Hamelin é uma cidade de cerca de 60 mil habitantes que fica na região baixa da Saxônia, na Alemanha. O conto do flautista de Hamelin é recontado por todos os cantos da cidade. Existem, inclusive, atores que diariamente interpretam a saga do flautista. As padarias e os restaurantes da cidade fazem comidas temáticas sobre o conto de fadas. O Museu de Hamelin apresenta uma recriação da música do flautista e as lojas vendem recordações da cidade inspiradas em ratos. Se quiser, você pode voltar para casa com a mala cheia de camisetas, imãs de geladeira, canecas e flautas do flautista de Hamelin. No entanto, essa capitalização que os moradores da cidade fazem da história esconde algo ainda mais profundo e sombrio, que talvez seja o verdadeiro motivo do conto de fadas permanecer tão vivo na mente dos habitantes de Hamelin. De certa forma, o conto do flautista alimenta um medo primitivo. O flautista é uma versão do bicho-papão, que continua assombrando cada um de nós durante toda a nossa vida. Os pais sempre temem a perda de um filho. Todos os dias, em várias partes do mundo, uma criança desaparece. O flautista é, em uma análise extrapolada do conto, a face da morte. E a história do flautista é muito mais do que um conto de fadas. E existe um passeio turístico na cidade que reconta a história. E é exatamente nesse passeio que a gente consegue conhecer a possível história real que inspirou o conto. Uma construção de pedra datada de 1602 foi batizada como a Casa do Flautista. Na sua fachada, em uma placa, a gente consegue ler, abro aspas. No ano de 1284, no dia dos santos João e Paulo, em 26 de junho, por um flautista vestido em muitos tipos de cores, 130 crianças nascidas em Hamelin foram seduzidas e perdidas no local de execução perto de Köppen. Além dessa placa, que deixa claro que realmente aconteceu o desaparecimento de 130 crianças que nasceram na cidade de Hamelin, nós temos uma inscrição em um livro histórico da cidade.
Essa inscrição está em um registro feito por moradores da cidade durante a Idade Média. Nela se lê, abro aspas, já se passaram 100 anos desde que nossas crianças partiram. A inscrição é datada de 1384. Na cidade existe a Igreja de São Nicolau, e nela havia um vitral que foi destruído no século XVII. Mas existem registros de como era esse vitral, registros históricos da época, e nele se via um flautista vestido com roupas multicoloridas, tocando a sua flauta, e várias crianças ao seu redor. Além disso, o manuscrito de Lunenburg do século XV, junto com 5 versos de memória histórica, alguns em latim e outros em alemão da Idade Média, fazem referência a uma história semelhante de 130 crianças ou jovens que desapareceram em 26 de junho de 1284, seguindo um flautista até um lugar chamado Calvário ou Koppen. E assim, o flautista se manifesta, não somente como uma lenda, mas como a face fria e lânguida da morte. Mas o que realmente aconteceu com as 130 crianças desaparecidas de Hamelin? Chegamos agora na nossa parte preferida desse tipo de vídeo, as teorias. Para vocês terem uma ideia, essa história a respeito do conto do flautista de Hamelin tem sido tão explorada que, mais recentemente agora, há alguns anos, vários pesquisadores começaram a explorar essa história e fazer diversas pesquisas sobre o que poderia ter acontecido com essas 130 crianças. E é aí que surgem as teorias do caso. Uma das principais teorias é de que essas crianças não eram crianças tão jovens, e sim crianças um tanto quanto mais velhas, já ali na pré-adolescência e adolescência, e que participaram de uma espécie de migração durante o século XIII de jovens da Alemanha para a Europa Oriental, isso por causa de uma recessão econômica. E o flautista, ele realmente existiria, ele provavelmente era um estrangeiro que recrutava esses jovens para irem trabalhar em outros países da Europa. E as roupas multicoloridas era exatamente porque ele era de outro país, com outra cultura, e provavelmente utilizava roupas diferentes das roupas dos alemães da época. E a flauta possivelmente existiu, já que esses recrutadores que levavam, as pessoas para outros países para trabalhar, costumavam tocar instrumentos musicais para atrair a atenção das pessoas. E depois que as pessoas se reuniam ali em torno dele, ele, acabava a apresentação com a flauta, ele falava sobre as oportunidades de trabalho que ele tinha na Europa Oriental para aquelas pessoas. Então, existe essa teoria de que essas crianças não foram mortas, nem sequestradas, nem vítimas de uma espécie de serial killer ou algo assim, mas que elas foram embora da Alemanha para outros países e nunca mais retornaram. Alguns historiadores acreditam que esses jovens foram levados para a Transilvânia para trabalhar, mas existe um linguista alemão chamado Jürgen Udolf. Provavelmente eu falei errado, mas vamos lá. Ele diz que é muito mais provável que esses jovens tenham sido levados para regiões ali ao redor de Berlim. E ele baseia essa teoria dele em sobrenomes que foram encontrados com muita frequência nessa região. Porque o que acontece? A gente está falando da Idade Média, então o mundo era muito menos povoado do que hoje em dia. E sobrenomes eram coisas muito específicas naquela época. Então ele começou a procurar registros de sobrenomes que fossem comuns em Hamelin, naquela região. E, surpreendentemente, ele encontrou diversas famílias que tinham sobrenomes que eram comuns em Hamelin naquele período. Então, é exatamente por isso que ele sugere que esses jovens migraram para essa região próxima a Berlim em busca de trabalho e não para outros países, como a Transilvânia, por exemplo. A teoria também é reforçada pelo fato de que naquele período, aquela região próxima a Berlim havia sido recém-libertada pelos dinamarqueses e estava pronta e recebendo colonizadores alemães. Existe uma outra teoria, essa bem mais intrigante, que faz uma associação entre o desaparecimento dessas 130 crianças
com a chamada Praga da Dança, que aconteceu em vários locais da Europa durante a Idade Média. Essa praga da dança, na realidade, faz referência a uma espécie de histeria em massa que aconteceu na Europa, inclusive na Alemanha, durante a Idade Média, em que centenas de pessoas começavam a dançar desesperadamente e dançavam por dias e dias a fio até morrerem. E eu sei que essa história parece bizarra e mentira, mas ela é real, isso realmente aconteceu em vários locais da Europa. Muitas pessoas questionam se foi uma intoxicação feita por um fungo que existia no trigo, né? Que dava no trigo e as pessoas tinham alucinações. Outras pessoas questionam se isso foi uma espécie de histeria em massa. E tem várias outras teorias sobre esse caso que eu não vou me aprofundar muito aqui. Mas o fato é que existem historiadores e pesquisadores que acreditam que é possível que essas 130 crianças tenham sido contaminadas pelo surto da dança e tenham morrido de tanto dançar. E de fato, no século XIII, houve um surto de dança ao sul de Hamelin, em uma cidade chamada Erfurt. E os historiadores que perceberam os documentos que registravam esse surto de dança associaram o desaparecimento das crianças de Hamelin a esse surto. Mas não se tem evidências concretas de que isso seja verdade. É apenas uma teoria. É óbvio que essa teoria faz sentido, já que as crianças desapareceram ou morreram, a gente não sabe. E a história faz menção a um flautista, né? A um músico. Então, associar isso a um surto de dança é, inclusive, bem coerente. Existe também a teoria de que essas crianças foram mortas pela peste bubônica. E essa teoria faria muito sentido, porque o conto do flautista de Hamelin faz menção a ratos, né, uma infestação de ratos, e sabemos, hoje em dia, pelo menos, né, na época não, que a peste bubônica era transmitida pelos ratos também. Então faria muito sentido, se não fosse um pequeno grande furo na história, a cronologia. Os registros do desaparecimento das crianças de Hamelin datam do século XIII e a peste bubônica assolou a Europa entre os séculos XIV e XVII. Então, as datas não batem e apesar de realmente fazer muito sentido, se as datas batessem, não tem como ter sido morte pela peste bubônica. Mas a teoria mais macabra a respeito desse caso eu deixei para o final. Para contextualizar aqui a história e essa teoria, a gente precisa entender que a Europa, antes de ser cristã, era predominantemente pagã. Os povos originários europeus cultuavam a natureza, o sol, a lua, como em muitas outras partes do mundo, eles tinham religiões de origem pagã. E essas religiões costumam fazer celebrações durante os solstícios, né? E os equinócios, durante a mudança de estação. E o mais bizarro dessa história toda é que os registros do desaparecimento das crianças de Hamelin datam do dia 26 de junho. No hemisfério norte, o solstício de verão acontece no mês de junho, entre os dias 20 e 28. Mais ou menos nesse período, as religiões pagãs, as pessoas que cultuavam a natureza costumavam acender imensas fogueiras para celebrar Lita, o solstício de verão. A festa era feita para celebrar o verão, o sol, o calor. O inverno no hemisfério norte é muito rígido e pesado, e principalmente naquela época que as casas não contavam com aquecimento elétrico, por exemplo. E era muito sofrido passar pelo inverno. Tinham poucos recursos, pouca comida. As pessoas precisavam ficar mais dentro das suas casas, se aquecendo, cuidando para não ficarem doentes. Então, a chegada do verão, do sol, do calor, era realmente motivo de muita celebração. Segundo alguns historiadores, em vários locais da Alemanha, o verão era celebrado acendendo imensas fogueiras nas montanhas. O que acontece é que durante a Idade Média,
o cristianismo já era muito forte na Europa e celebrações pagãs que remetiam a essas tradições não cristãs eram definitivamente proibidas pelo clero e pessoas que faziam essas celebrações eram perseguidas. Realizar os antigos rituais pagãos era algo passível de morte, inclusive. Essa teoria questiona que aconteceu algo que as autoridades tentaram encobrir, já que a gente tem poucos registros sobre o caso. Algo tão traumático, tão pesado e violento que foi passado de geração em geração oralmente, atravessando os anos, as décadas e os séculos. Essa teoria diz que o flautista representa um xamã pagão com roupas coloridas. Ele provavelmente estava tocando música e conduzindo os jovens da cidade de Hamelin para as montanhas para a celebração de Lita. Uma espécie de facção cristã interceptou essas pessoas e promoveu um massacre, matando 130 jovens de Hamelin. Existe uma versão um pouco menos sangrenta dessa teoria que diz que essa espécie de facção cristã levou esses jovens para um mosteiro e deixou eles enclausulados lá pelo resto de suas vidas. O flautista de Hamelin é uma história que à primeira vista pode parecer apenas um conto de fadas, mas que em suas camadas mais profundas esconde uma origem sombria e violenta. A lenda do flautista que conduziu as crianças de Hamelin para um lugar desconhecido nos lembra que nem todas as histórias têm finais felizes e que muitas vezes os contos de fadas refletem os medos e as angústias da época em que foram criados. Agora eu quero saber de vocês. Qual das teorias vocês acham que é mais provável que tenha acontecido com as crianças de Hamelin? Vou dizer para vocês que eu acho que a teoria mais provável é a primeira teoria, de que eles migraram para outros lugares para trabalhar por conta da rescisão econômica, mas eu gosto muito da última teoria, eu acho ela muito interessante, eu acho que faz muito sentido também, apesar de eu não querer acreditar que aconteceu. Tá? Eu não quero acreditar, eu prefiro acreditar que eles foram trabalhar, construíram suas vidas, suas famílias em outro lugar. Mas a última teoria de que eles foram massacrados por uma facção cristã, por estarem celebrando a chegada do verão e os ritos pagãos, é uma teoria extremamente interessante, na minha opinião. Mas eu quero saber de vocês o que é que vocês acham, deixem pra mim aqui nos comentários. E se você não deu like nesse vídeo até agora, deixa o seu like também, tá? Porque ajuda o YouTube divulgar o nosso canal para mais pessoas. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio.